Fala, meu querido amigo, minha querida amiga, você está aqui no canal Caráter Cristão, meu nome é Roberto Castilho e estamos aqui para mais um vídeo do História da Redenção. Nossas leituras da semana são Gênesis de 6 a 9, Patriarcas e Profetas capítulos 7 e 8, Verdade sobre os Anjos capítulo 6 e, obviamente, o História da Redenção com capítulo 8, onde vamos falar de Noé e o dilúvio. Vamos comigo então? Vamos orar? Querido e amado Deus, muito obrigado por mais essa oportunidade, perdoe nossos pecados, nos purifique, nos ajude a entendermos conforme a tua santa e boa palavra cada detalhe. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus te pedimos e agradecemos. Amém. Bom, meus amados, nós já vamos começar esse capítulo falando sobre a descendência de Sete e Caim. Aconteceu que Deus queria que fosse somente uma descendência, mas Caim escolheu ser a descendência má, né? E depois disso ele ficou conhecido como os filhos dos homens e Sete como os filhos de Deus, porque faziam a vontade de Deus e Caim fazia a vontade dos homens, tá? Então aquele texto não tem nada a ver com um anjo fez sexo com um ser humano e não tem nada a ver. É que a descendência de Sete se junta com a descendência de Caim, fazendo então o jugo desigual, que a Bíblia não aprova, porque tem vários problemas, né? Imagine você casado com alguém que não tem a mesma fé que você, a chance de dar problema é muito grande. Obviamente, se você não é casado já com alguém antes de conhecer o Evangelho, tá? Então, ore a Deus que em um momento certo tudo vai ficar bem. Agora, se você não é casado, ore a Deus e tenha um senso muito crítico para que não tenha jugo desigual, tá bom? Com esse jugo desigual, as pessoas ficaram terríveis. A maldade se alastrou demais. Acredito que hoje, do jeito que nós estamos hoje, esteja muito próximo, se não já pior do que os antediluvianos. Lá tinha poligamia, tinha adultério, tinha alimentação terrível, tinha pessoas matando pessoas, tinham idolatria, muita idolatria, tá? Então eles estavam totalmente à mercê. Por isso Deus teve que intervir, porque senão o mundo estava fadado ao fracasso. Graças ao bom Deus, Noé ficou firme com Cristo, né, com Deus, e assim ele foi escolhido para essa obra. Construir uma arca para a salvação de sua família e também de alguém que pudesse entrar nessa arca. Infelizmente, ninguém entrou. Para muitos, Noé pode ter sido um pior evangelista de toda a humanidade, vamos dizer assim, né? Mas não, porque ele salvou o bem mais precioso que nós temos, que é a nossa família. Então, por mais que a gente tenha que estar, sim, fazendo o evangelho, pregando o evangelho, indo atrás de pessoas, todo mundo, primeiro local é a nossa família. A nossa família é a nossa primeira igreja, é o nosso primeiro púlpito. Então, que nós possamos levar muito a sério isso, para que, se não salvarmos ninguém, que a nossa família esteja conosco na Canaã celestial. Bom, um anjo, então, é enviado 120 anos antes do dilúvio, para que Noé pudesse fazer essa arca. E não chovia, nunca tinha chovido, então foi pela fé ali que Noé ficou firme com Deus. E 120 anos, cada martelada que dava na arca era uma pregação para o arrependimento daquele povo. Mas infelizmente ninguém quis esse arrependimento, a graça de Deus. Uma coisa interessante é que Noé era um exemplo, ele vivia o que pregava. E eu li um texto esses dias em Desejado de Todas as Nações que Deus odeia quem não vive o que prega. E foi muito duro ouvir algo assim e que nós possamos refletir nisso e começar a viver o Evangelho e não só falar sobre ele. Uma outra coisa é sobre Matusalém. Eu não sei se vocês sabem, Matusalém morreu no ano do dilúvio, porque tinha uma profecia cronológica no nome dele, tá? Shalash e Mush, que é depois que ele morrer virá. E Enoque recebeu isso e passou para o seu filho no nome. E ele morreu no ano do dilúvio. A tradição judaica fala que 10 dias antes, mas a própria Bíblia não deixa margem para dúvida, porque se você somar a idade de Matusalém, a idade do filho dele e a idade de Noé, antes do dilúvio, vai dar 969, o exato ano que Matusalém morreu. Então, é lindo ver que a Bíblia se conecta e a genealogia, que é uma coisa que muitos não gostam, também nos dá bons ensinamentos. Bom, algo muito interessante também, meus amigos, é a questão de que Deus e a humanidade estavam juntas nesse processo. Porque o esforço de Noé, junto com
a proteção da divindade fez com que essa arca não fosse destruída. É muito interessante ver que Noé fez de tudo o que ele podia, mas sem Deus nada seria realizado. E é da mesma forma hoje comigo e com você. Algo também importante é que houve sinais para que aquele povo também se arrependesse. Então, além de Noé estar pregando, como eu e você deveríamos ser o Noé hoje pregando, Deus deu sinais, tanto para eles quanto para nós. Os sinais dele foram, por exemplo, os animais. Ellen White comenta que ele viu um anjo como se fosse um relâmpago e os animais seguiam aquele relâmpago para dentro da arca. Isso é um sinal visível muito claro, mas eles não aceitaram. Hoje temos vários sinais acontecendo de que a volta de Jesus está próximo e muitos hoje, não, Jesus ainda vai demorar muito. Eu ouço que Jesus vai voltar desde 2000, desde quando eu nasci. E tem muitas pessoas incrédulas, assim como os antediluvianos. Uma outra coisa é que quando a porta fecha, acabou. Ou seja, a porta da graça dos antediluvianos foi a porta da arca. E a minha e a sua, logo em breve, também será. O fato é que Jesus, quando fala da sua vinda, ele fala da arca de Noé. Então, entender esses dois pontos é muito crucial para estarmos preparados para estarmos dentro da arca, ou seja, com a proteção divina. É muito bonito ver que vai fechar essa porta da graça e eu e você teremos a angústia de Jacó com graça de Deus e logo seremos consolados pelo Espírito Santo, assim como aconteceu com Noé. Ele ficou 7 dias na arca antes da chuva cair. Primeiro, para que os antediluvianos não tivessem desculpa. Ah, caiu a chuva e eu não tive tempo de repensar. Não, ficou 7 dias ali para eles repensarem e, se eles quiserem, entrarem na arca. Mas o que eles fizeram? Não, zombaram de Noé. Então a porta da graça ali fechou. Eles poderiam ter a chance ainda, a chance que eu digo não de salvar, porque eles já estavam ali claramente, mas era ali Deus dando 7 dias para não deixar dúvidas para mim e para você de que eles não queriam ser salvos. Uma outra coisa importante é que Deus não queria matar uma pessoa sequer. Ele queria destruir o pecado. Só que aqueles antediluvianos se agarraram ao pecado e por isso foram destruídos. Quem for para o fogo também vai ser por isso. Deus não queria que tivesse um ser humano ali. Aquele fogo era para Satanás e seus anjos, como diz a Bíblia em Mateus. O próprio Jesus diz. Só que muitos, infelizmente, vão se agarrar ao pecado e vão ser destruídos com Satanás e seus anjos. Então, não entendam Deus como alguém tirano, porque ele não é. Ele não quer matar ninguém para a morte eterna. Nós que vamos escolher se queremos ser destruídos ou não, tá bem? Uma coisa também interessante é que foi para Noé também. 7 dias ali, Noé com certeza ficou angustiado, ficando 7 dias dentro daquela arca, um monte de animais, a chuva não vindo. Talvez ele pudesse ali, nossa, será que Deus não vai trazer? Obviamente que não, Noé era firme ali, né? Ele está na galeria da fé justamente por ser um homem de fé, mas Deus estava ali testando tanto o povo dele quanto também aos antediluvianos. É muito interessante isso. Uma outra coisa é que rejeitar a luz por muito tempo pode nos causar sérios danos, inclusive a perdição eterna. Aquelas pessoas viram os sinais, aquelas pessoas viram Noé vivendo o que pregava, mas eles a consideravam Noé como fanático, como dissidente. E hoje essas palavras, infelizmente, estão trazendo muitos problemas para muitas pessoas. As pessoas querem viver como Cristo quer e muitas vezes são taxadas de fanáticas ou de dissidentes. Possamos tomar cuidado quanto a essas palavras e entender melhor se aquela pessoa está mesmo de fato sendo dissidente ou fanático, ou se ela está querendo fazer a vontade de Deus e é você que é o fanático e o dissidente. Cuide para com isso, tá bem? Uma outra coisa que me chamou muita atenção é a questão de Satanás ficar com medo de morrer. Foi a primeira vez que Satanás temeu pela sua vida, porque ele teve que ficar no meio daquela fúria da ira de Deus. É, meus amigos. Que coisa, né? Satanás temendo pela vida. Imagine como foi essa situação dos antediluvianos. Foram quase 700 metros de altura que a água subiu. E essa água veio de cima para baixo, de baixo para cima. Foi uma coisa gigantesca. O nosso núcleo tem água, né? E Deus fez algo assim incrível para que pudesse, de fato, aquele dilúvio acontecer. Então a ira do Cordeiro, a ira de Deus é uma ira complicada para quem for passar por ela. Então tomemos cuidado quanto a isso,
que nós possamos estar do lado certo. O dilúvio então acontece, 40 dias, depois quase um ano para tudo ocorrer, para secar e tudo ficar bonitinho, né? Na verdade foi um ano, né? Um ano e alguma coisa. Então, um tempo muito longo dentro de uma arca, ou seja, claramente um poder de Deus ali. Quem aguentaria ficar dentro de uma arca com um monte de animal? Como deveria ser aquilo, né? Nós vamos saber no céu como exatamente foi cada ponto, mas o fato é que Deus estava ali com o seu povo. E então a porta vai abrir, né? A porta abre e ali as pessoas saem da arca e a primeira coisa que Noé vai fazer é o quê? Lembrar de Deus. Montar um altar e fazer ali o seu sacrifício. É exatamente a mesma coisa que eu e você precisamos fazer todos os dias de manhã. Se lembrar de Deus. Montar o nosso altar, fazer o nosso culto familiar, fazer o nosso devocional todos os dias. E assim estaremos fazendo como Noé. Uma coisa muito interessante é a questão do arco-íris. E é muito lindo a gente ver essa questão do arco-íris. Hoje, infelizmente, muitas pessoas dão pouco importância. Acham bonito. É que Deus falou que não ia mais chover. Então é por isso que o arco-íris está aí. Eu vou te dar um motivo para você nunca mais ficar achando o arco-íris algo assim tão simples, tá? Não é simples, é algo glorioso, algo incrível. E nós vamos ver isso na página 640, no terceiro parágrafo do livro O Grande Conflito. Olhem esse texto, porque esse texto é lindo demais. Venham comigo. O povo de Deus sabe ser esse o sinal do Filho do Homem. Em solene silêncio fitam-na enquanto se aproxima da terra, mais e mais brilhante e gloriosa, até se tornar grande nuvem branca, mostrando na base uma glória semelhante ao fogo consumidor, e em cima pelo arco-íris do concerto. Jesus na nuvem avança como poderoso vencedor. Bom, meu amigo, Jesus vai voltar em um arco-íris e estará atrás do trono de Cristo. E o texto na Bíblia diz que todas as vezes que nós virmos um arco-íris, lembraríamos do concerto. Sim, o arco-íris é uma promessa de Deus de que não choveria. Isso é uma confiança em Deus. O arco-íris significa confiança em Deus. Mas o arco-íris significa a promessa de que Cristo voltaria para nos buscar. Então, todas as vezes que vocês olharem aquele arco-íris no céu, tiverem essa oportunidade, eu já cheguei a ver até duplo arco-íris, entendam que Jesus vai voltar para te buscar. E vai ter um arco-íris atrás dele, quando ele vir nas nuvens do céu. Que Deus nos abençoe, que possamos ir cada vez mais firmes à nossa fé, que Cristo nos unja, que Cristo envie o seu Santo Espírito, a chuva serôdia, para que nós possamos estar preparados para que quando Jesus voltar, possamos ir com ele. Que Deus o abençoe e nos vemos. Até mais.